pessoas têm procrastinado há milhares de anos. Assim como todos nós, elas adiaram as coisas, atrasaram, deram desculpas. Esperaram que os prazos nunca vencessem. Isso lhes causou ansiedade, irritou colegas e familiares, criou problemas e, acima de tudo, perda de tempo. 20 séculos atrás, o filósofo estoico da era romana, Sêneca, brincou dizendo que a única coisa que todos os tolos têm em comum é que estão sempre se preparando para viver, mas eles nunca fazem isso. É isso que você quer ser? Claro que não. Esse vídeo vai te ajudar a assumir o controle da sua vida. Como eu sempre digo, está enraizado na filosofia antiga do estoicismo e projetada para ser aplicada no mundo moderno. Este vídeo será um vídeo longo e ele deve ser revisto para reforçar o seu entendimento. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todos os vídeos. Procrastinação é o ato de evitar fazer o que você sabe que deveria fazer. Vem do latim procrastinare, adiar ou atrasar, e do grego acrasia, falta de autocontrole, contra o seu melhor julgamento. Procrastinar é um problema antigo. Sêneca disse: ninguém terminou nada, porque continuamos adiando para o futuro todos os nossos empreendimentos. Algumas décadas depois, o imperador romano Marco Aurélio lembrou-se dizendo: faça tudo como se fosse a última coisa que você estivesse fazendo na vida e pare de ficar sem rumo. Pare de permitir que suas emoções se sobreponham ao que sua mente lhe diz. As consequências da procrastinação são alarmantes. A procrastinação pode levar a uma má saúde mental, a diminuição do desempenho no trabalho, a hipertensão e doenças cardiovasculares. E para os estoicos, a pior consequência da procrastinação é que ela é uma ladra do tempo. Mas afinal, por que procrastinamos? Epicteto disse: não abandonamos nossas atividades porque nos desesperamos de aperfeiçoá-las. Queremos que as coisas corram perfeitamente, por isso dizemos a nós mesmos que começaremos assim que as condições forem adequadas ou quando estivermos nos orientando, quando na verdade seria melhor focar em se contentar com a forma como as coisas realmente são. Marco Aurélio disse: não espere a perfeição da República de Platão. Ele não esperava que o mundo fosse exatamente como ele queria, mas ele sabia instintivamente: só pode fazer o bem aquele que sabe como são as coisas e qual a sua situação. Os psicólogos falam de distorções cognitivas, padrões de pensamento exagerados que têm um impacto destrutivo na vida do paciente. O pragmatismo não tem tais problemas. É isso que Epicteto está nos lembrando. Nunca seremos perfeitos, se é que tal coisa existe. Afinal, somos humanos. Nossas atividades devem ter como objetivo o progresso, por menor que seja possível fazermos. Sêneca disse: adiar as coisas é o maior desperdício da vida. Ela rouba cada dia que chega e nos nega o presente ao prometer o futuro. O maior obstáculo à vida é a expectativa, que depende do amanhã e perde o hoje. Todo futuro está na incerteza. Viva imediatamente. Os preguiçosos nunca fazem o que deveriam fazer, por uma série de razões. É muito difícil, demora muito, eles não têm vontade. Aqueles propensos à procrastinação apenas adiam as coisas para o momento. Eles dizem a si mesmos: com certeza vou fazer isso, mas não neste momento. Tenho tempo no final de semana. Assim é a maioria de nós. Nós nos preocupamos em fazer as coisas importantes. Muitas vezes nos importamos tanto que isso nos corrói na forma de ansiedade. Exceto que não queremos fazer isso agora, o que só aumenta a ansiedade. Então, racionalizamos nossa procrastinação
e inventamos cenários perfeitos em nossas cabeças sobre o nosso futuro, definitivamente colocando a bola sobre a linha do gol a tempo, mesmo com alguns segundos de sobra. Seja o trabalho da faculdade, a pilha de pratos na pia, a pilha de roupas que precisam ser dobradas, os e-mails que precisamos responder, a proposta que queremos começar a escrever. Às vezes pode parecer que existe uma força lá fora, no universo, que nos pressiona enquanto passamos a vida tentando fazer a coisa certa, a coisa inteligente, as coisas que sabemos que temos que fazer. Vários anos atrás, o escritor Steven Pressfield deu um nome a essa força em seu livro. Ele chamou isso de a resistência. Ele disse: não dizemos a nós mesmos, nunca vou escrever minha sinfonia. Em vez disso, dizemos: vou escrever minha sinfonia, vou começar amanhã. Podemos até pensar que adiar é melhor, porque estaremos mais descansados ou mais preparados. Marco Aurélio disse: não deixe sua imaginação ser esmagada pela vida como um todo. Não tente imaginar tudo de ruim que poderia acontecer. Pergunte: por que não consigo suportar isso? Você ficará com vergonha de responder. A procrastinação é um problema de regulação emocional, não um problema de gerenciamento de tempo. Talvez você esteja enfrentando uma conversa difícil. Você está adiando porque tem medo do que pode acontecer. Talvez você esteja pensando em assumir um novo projeto. Você está adiando porque parece que está além dos seus limites. Talvez você queira se mudar para outro país há muito tempo. Você está adiando porque tem medo de recomeçar sozinho em um novo lugar. Esses são medos legítimos, especialmente em nossas cabeças. É uma verdade atemporal que muitas das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontecem, como Sêneca escreveu há cerca de 2000 anos. Há mais coisas que podem nos assustar do que nos esmagar. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Assim, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam. Algumas nos atormentam antes que deveriam. E algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar de forma alguma. Ok, ajuda a saber por que procrastinamos, mas a maioria de nós tem pelo menos uma vaga noção do motivo pelo qual adiamos as coisas. O que precisamos é do que os estoicos podem fornecer: táticas práticas para vencer a procrastinação, para silenciar aquela voz nas nossas cabeças que nos diz que podemos sempre fazer isso mais tarde, para combater as nossas tendências perfeccionistas, para entrar com confiança em projetos e tarefas intimidantes. Nossa imaginação corre solta, imaginando todas as maneiras pelas quais as coisas podem dar errado, ou quanto tempo esse projeto vai levar, ou por que não conseguiríamos atingir esse objetivo. Os estoicos diziam que este era por vezes um exercício produtivo, por vezes pode ser útil para nos preparar para o futuro e para nos preparar para potenciais adversidades. Mas Marco Aurélio compreendeu bem que muitas vezes pode tornar-se um medo paralisante que nos paralisará de qualquer ação útil. É por isso que seu conselho foi ter em mente que uma vida é construída ação por ação. Tudo que podemos fazer é nos concentrar em completar a tarefa em questão. Ninguém escreve um livro, dizia ele. Escreve uma frase, depois outra e depois outra. Lembre-se, tudo na vida é construído uma pequena ação de cada vez. Marco Aurélio disse: sim, você pode. Se você fizer tudo como se fosse a última coisa que estivesse fazendo em sua vida, e parar de ficar sem rumo, parar de permitir que suas emoções se sobreponham ao que sua mente lhe diz, parar de ser hipócrita, egocêntrico, irritável. Marco Aurélio estava sob muita tensão. Não se engane, o mundo antigo não era um lugar calmo e pacífico. Também estava repleto de crises e distrações.
fofocas e estabelecimentos de metas ambiciosas. Todas as tentações que enfrentamos hoje têm análogos no passado. Além disso, as coisas eram mais assustadoras, mais mortais e mais precárias. Portanto, devemos ouvir a ordem que Marco Aurélio deu a si mesmo em um daqueles dias difíceis, quando lutava para manter o foco. Concentre-se cada minuto como um romano, como um homem, escreveu ele, em fazer o que está diante de você com seriedade precisa e genuína, com ternura, de boa vontade e com justiça. Adiar nossas responsabilidades é fácil, reclamar é fácil. Ambos são tão naturais para nós quanto respirar. Mas que bem isso fez para alguém ao longo prazo? Balançar o punho para o céu e desabafar suas frustrações pode parecer libertador no momento, mas isso já mudou suas circunstâncias para melhor? Resolveu seus problemas? Ou fez você mais feliz? A procrastinação já tornou sua vida menos estressante e mais eficiente? Estamos dispostos a apostar que a resposta é não. É por isso que devemos seguir o exemplo de Marco Aurélio e enfrentar primeiro as nossas tarefas mais importantes. Se conseguirmos vencer essa batalha primeiro, o resto do dia será tranquilo. Epicteto disse certa vez que todo hábito e capacidade são confirmados e crescem em suas ações correspondentes. Crie um hábito. Se você não quer fazer alguma coisa, disse ele, crie o hábito de fazer o oposto. Por esta razão, os estoicos eram grandes em hábitos e rotinas. Num mundo onde tanta coisa está fora do nosso controle, comprometer-nos com uma rotina que controlamos, disseram eles, era uma forma de nos estabelecermos e de nos lembrarmos do nosso próprio poder. Sem um cronograma disciplinado, a procrastinação inevitavelmente acompanha todo o caos, complacência e confusão. O que eu iria fazer? O que devo comer? O que devo fazer primeiro? O que devo fazer depois disso? Que tipo de trabalho devo fazer? Isso é tortura. Sêneca chamaria isso de problema de design. A vida sem um design é errática, escreveu ele. Assim que um é implementado, os princípios tornam-se necessários. Acho que você admitirá que nada é mais vergonhoso do que uma conduta incerta e vacilante e uma retirada covarde. Isso acontecerá em todos os nossos assuntos, a menos que removamos as falhas que prendem os nossos espíritos, impedindo-os de avançar e fazer um esforço total. Epicteto disse: como o hábito é uma influência tão poderosa e estamos habituados a perseguir os nossos impulsos para ganhar, deveríamos contrapor um hábito contrário a isso. E onde as aparências são realmente escorregadias, usar a força contrária do nosso treino. Quando um cachorro late alto porque alguém está batendo na porta, a pior coisa que você pode fazer é gritar. Para o cachorro, é como se você estivesse latindo também. Quando um cachorro está fugindo, não adianta persegui-lo. Novamente, agora é como se vocês dois estivessem correndo. A melhor opção, em ambos os cenários, é dar ao cão outra coisa para fazer. Diga para ele sentar. Corra na outra direção. Quebre o padrão. Interrompa o impulso negativo. O mesmo vale para nós. Quando um mau hábito se revelar, neutralize-o com uma virtude contrária. Às vezes, quando você está procrastinando, é melhor não se aprofundar e lutar contra isso. Em vez disso, levante-se e dê um passeio, para clarear a cabeça e reiniciar. Experimente o que o artista Austin Kleon chama de procrastinação produtiva, uma espécie de trabalho promíscuo em que procrastina um projeto ao trabalhar em outro, às vezes alternando entre 2 ou mais projetos, até que todos os projetos estejam concluídos. Oponha-se aos hábitos estabelecidos. Use a força contrária do treinamento para obter tração e progredir. Canalize o impulso negativo para algo, qualquer coisa positiva. Busque uma pequena vitória. Zenão disse:
O bem-estar é alcançado aos poucos e, no entanto, não é pouca coisa em si. Sêneca escreveu muitas cartas ao seu amigo Lucílio. Não sabemos muito sobre Lucílio, apenas que ele era de Pompeia. Era um cavaleiro romano. Era o procurador imperial na Sicília e depois seu governador. Apesar de todo o seu sucesso, temos a sensação de que ele lutou com muitas das coisas contra as quais todos nós lutamos: ansiedade, distração, temor, tentação, autodisciplina. Então foi bom que ele tivesse um amigo como Sêneca, alguém que se preocupava com ele, lhe contava a verdade e lhe dava conselhos. Um dos melhores conselhos de Sêneca foi bem simples. Todos os dias, disse ele a Lucílio, você deve adquirir algo que o fortaleça contra a pobreza, contra a morte e, na verdade, contra outros infortúnios também. Um ganho por dia, é isso. Essa é a maneira de conter nossas tendências procrastinadoras. Lembrar que o trabalho incremental, consistente, humilde e persistente é o caminho para a melhoria. Seu negócio, seu livro, sua carreira, seu corpo, não importa. Você os constrói com pequenas coisas, dia após dia. Um bom conselho: uma coisa por dia soma. Basta um passo de cada vez. Você só precisa conseguir uma pequena vitória. E quanto mais cedo você começar, melhor se sentirá. Lembre-se do foco. Marco Aurélio disse: atenha-se ao que está à sua frente, ideia, ação ou expressão. Focar nos resultados é uma boa receita para se sentir sobrecarregado e depois procrastinar. É por isso que os estoicos estavam se lembrando de focar no processo. Não fique imaginando quais seriam os resultados, escreveu Marco Aurélio. Lembre-se de que o passado e o futuro não têm poder sobre você, apenas o presente. Em outras palavras, fique com o que você pode controlar. O ensinamento budista ensina que o bom arqueiro é aquele que atira bem, o que não significa necessariamente acertar sempre o alvo. Ele diz que o objetivo é atirar bem sem acertar o alvo, embora, paradoxalmente, isso possa levar a acertar o alvo com mais frequência. Sempre que você estiver contemplando o futuro, estressado com um alvo distante, deixando sua imaginação ser esmagada pela vida como um todo, lembre-se do arqueiro. Concentre-se no processo, esteja presente. Isso ajudará a atirar melhor, mas o mais importante, o ajudará a viver melhor. Seja implacável com o que não é essencial. Marco Aurélio disse: é fundamental que você lembre que a atenção que você dá a qualquer ação deve ser proporcional ao seu valor, pois assim você não se cansará e desistirá, se não estiver se ocupando com coisas menores além do que deveria ser permitido. Muitas vezes a procrastinação pode ser resultado de uma sobrecarga. Temos tantas coisas em nossa lista de tarefas que nem sabemos por onde começar, por isso não começamos. Sêneca gostava de usar a palavra discursiva. Quando temos a nossa atenção voltada para tantas direções diferentes, ela não está apontada para lugar nenhum. Ele comparou isso ao nômade. Todo lugar significa lugar nenhum. O caminho a seguir é focar no que é mais importante. Foi a receita simples de Marco Aurélio para melhoria e felicidade. E o fato de ter vindo de um homem tão ocupado e com tantas obrigações e responsabilidades não deve ser esquecido. Se você busca tranquilidade, disse ele, faça menos. E então ele segue a nota para si mesmo com alguns esclarecimentos. Não nada, menos. Faça apenas o que é essencial, o que traz uma dupla satisfação, como disse ele. Fazer menos, melhor. Siga esse conselho hoje e todos os dias. Muito do que pensamos que devemos fazer, muito do que acabamos fazendo, não é essencial. Não deixe que isso gire e oprima você.
Arranque as correntes da obrigação para com coisas que não são essenciais. Assim, você poderá fazer melhor o que é essencial e sentir o gostinho daquela tranquilidade que Marco Aurélio estava falando. Uma dupla satisfação. Cria um senso de urgência. Marco Aurélio disse: pare de se distrair. Isso não é permitido. Em vez disso, como se você estivesse morrendo agora mesmo, pare de permitir que sua mente seja uma escrava, que seja sacudida por impulsos egoístas, que se esforce contra o destino e o presente e que desconfie do futuro. Existe um ditado que diz: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua conclusão. A lei de Parkinson, como a conhecemos agora, afirma que uma tarefa aumenta em importância e complexidade proporcionalmente à quantidade de tempo que lhe é concedida. Se você tiver 2 semanas para escrever um trabalho para a escola, isso levará 2 semanas. Se você reservar o domingo todo para limpar sua casa, isso levará o dia todo. Se você der tempo ilimitado a algo, isso levará uma eternidade. Quando estamos pressionados por um prazo, não procrastinamos. Podemos usar a lei de Parkinson a nosso favor. E os estoicos fizeram isso. Lembre-se que você é mortal. Lembre-se que você está sempre pressionado por um prazo. Lembre-se do que Marco Aurélio disse: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Não foi para criar pânico, mas sim prioridade, humildade, urgência e valorização. Por mais maravilhoso que fosse, se a morte não existisse, podemos usá-la como uma ferramenta. Podemos usá-la como um estímulo para nos levar adiante. Podemos usá-la como um lembrete do que é realmente importante. Podemos usá-la para vencer a procrastinação. Quando você estiver procrastinando hoje, não se aprofunde e lute contra isso. Levante-se e dê um passeio para clarear a cabeça e reiniciar. Risque um item diferente na lista de tarefas. Faça anotações no livro que você acabou de terminar. Comece a pesquisa para um próximo projeto. Concentre-se em uma das pequenas peças de um grande projeto. Use isso como uma desculpa produtiva. Basta fazer uma pequena contribuição. Sêneca disse: agarre-se à tarefa de hoje e não precisará depender tanto da tarefa de amanhã. Enquanto adiamos, a vida passa rápido. Não faça isso mais tarde. Faça isso agora. Há uma tarefa que precisa ser executada. Um e-mail para enviar a um cliente, um projeto para a escola, talvez uma conversa desagradável de se ter. O que a maioria de nós faz? Nós fazemos isso mais tarde, ou simplesmente não fazemos, porque adiamos isso. Isso pode ser mais perigoso do que procrastinar. Repare na filosofia de Ryan Holiday: faça agora. Porque acredito que o mundo é inerentemente imprevisível e está fora do meu controle. Quando tenho a oportunidade de fazer algo, faço agora e não acredito em deixar as coisas para mais tarde, porque pode não haver um posterior. Antes de mais nada, e se houver, provavelmente não estará de acordo com as nossas expectativas. Então, se você pensa que precisa correr, corra. Se você tem um artigo para escrever, escreva. Se você precisa comprar algo para casa, coloque-o na lista de hoje e não da próxima vez que estiver perto da loja. Mesmo que isso signifique um pouco mais de trabalho agora, em vez de mais tarde. É melhor agir tendo em conta como fazem os estoicos. As coisas geralmente ficam mais complicadas, mais ocupadas e não menos no futuro. As coisas dão errado, você sabe. A entropia reina. Então, se estiver bem na sua frente, faça. Não pense sobre isso. Decida não fazer isso e então faça um plano para realmente fazer isso mais tarde. Parte da razão pela qual procrastinamos é que temos uma falsa noção de como o progresso acontece.
Como muitas vezes vemos apenas os resultados e quase nunca o processo das coisas, tendemos a pensar que o produto final é impressionante e, portanto, o processo pelo qual esse evento foi criado deve ter sido criado igualmente brilhante. Na verdade, é o oposto. O progresso fica muito menos bonito quando você vê como é feito. Plutarco conta a história de um rico armador de Delhi que foi questionado sobre como ele construiu sua fortuna. A maior parte veio com bastante facilidade, disse ele, mas a primeira parte, menor, exigiu tempo e esforço. Como isso funciona? Fazer qualquer coisa de consequência ou magnitude requer um trabalho deliberado, incremental e consistente. No início, esses esforços podem não parecer muito importantes, mas com o tempo, eles se acumulam e depois se combinam. Quer se trate de um livro, um negócio, um formigueiro ou um estalagmite, desde origens humildes, surgem resultados impressionantes. Numa de suas cartas mais famosas, Sêneca deu este conselho: a cada dia adquira algo que o fortaleça contra a pobreza, contra a morte, na verdade, contra outros infortúnios, e depois de ter passado por muitos pensamentos, selecione um para ser completamente digerido aquele dia. Só uma coisa, um pé na frente do outro. Esta é a maneira de conter nossas tendências procrastinadoras. Lembrar que o trabalho incremental, consistente, humilde e persistente é o caminho para a melhoria. Seu negócio, seu livro, sua carreira, seu corpo, não importa. Você os constrói com pequenas coisas, dia após dia. O fundador do estoicismo diria que o bem-estar é alcançado através de pequenos passos, mas na verdade não é algo pequeno. E para finalizar, Sêneca disse: adiar é o maior desperdício da vida. Rouba cada dia que chega e nega-nos o presente ao prometer o futuro. O maior obstáculo à vida é a expectativa, que depende do amanhã e perde hoje. Você está organizando o que está sob o controle da fortuna e abandonando o que está sob seu controle? O que você está olhando? Para qual objetivo? No que está se esforçando? Todo o futuro está na incerteza. Viva imediatamente. Bem, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.